Fala pessoal, meu nome é Heloísa e hoje nós vamos para a segunda aula de Química. Nós vamos ver transformações e estrutura atômica dos materiais, alguns conceitos de equações químicas e evolução dos modelos atômicos. A dica continua sendo para que vocês façam anotações enquanto assistem a aula e também anotar todas as dúvidas que surgirem. Então, para começar, você sabe me responder o que é uma equação química? É a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química. Então, é uma forma de representar o quê? Uma transformação química. E nós vimos exemplos de transformações químicas na primeira aula. Então, como é representada a equação química? Nós vamos ter do lado esquerdo os reagentes, os compostos, moléculas, elementos, enfim, que vai ocorrer essa transformação, esse processo de reação química e formar para o lado direito os produtos. Aqui eu tenho o exemplo de uma equação química. H2 mais O2 formando H2O. O que eu coloquei aqui em verde é a indicação do estado físico desse componente. E, por exemplo, aqui nós temos esse componente, o gás hidrogênio no estado gasoso, o gás oxigênio e a água na forma líquida. E se nós observarmos aqui em marronzinho, eu circulei esses números pequenos acompanhando o nosso elemento, o nosso átomo. Esses números são chamados de índice e eles vão indicar a quantidade de átomos de cada elemento. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Vamos determinar quantos átomos tem em cada um dos elementos. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui, quando não está escrito nada, nós sabemos que é 1. Então, eu tenho 1 átomo de oxigênio. Nesse caso, eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E nesse caso, estava muito fácil até agora, né? Como nós vamos determinar quantos átomos tem de cada um? Porque aqui eu tenho um elemento aqui sozinho e aqui tudo isso dentro de um parênteses e um índice 3 fora. Aqui nesse caso, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação. Então, aqui eu vou ter 1 átomo de cálcio, aqui já olhando para dentro do parênteses, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio, 3 vezes 1, 3 átomos de fósforo, 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio. Nesse último caso, é a mesma coisa. Eu vou ter 1 átomo de alumínio, mais 3 vezes 1, 3 átomos de oxigênio, 3 vezes 1, 3 átomos de hidrogênio. Aqui eu coloquei a mesma equação química, mas agora com uns números maiores que antecedem o meu elemento. Esses números maiores são chamados de coeficientes e eles vão mostrar a proporção estequiométrica em que os reagentes reagem e a quantidade também dos produtos formados. Agora, nós vamos entrar
em algumas leis das reações químicas, também chamadas de leis ponderais. E a primeira lei que nós vamos ver é a lei da conservação de massa, de Lavoisier. Lavoisier foi um químico francês considerado o pai da química moderna. E ele realizou inúmeras experiências com reações químicas envolvendo balanças. Nós também temos que ter atenção que naquela época, 1700 e alguma coisa, 1774, não tinha tanta tecnologia como hoje. Então, imagina todo o trabalho que ele teve para concluir, para postular essa lei da conservação de massa, que diz o quê? Se nós considerarmos um sistema fechado, a massa total do sistema não varia, independente das transformações que venham a ocorrer. O que isso quer dizer? Que a massa dos meus reagentes vai ser igual à massa dos meus produtos, independente das transformações, das reações químicas que acontecerem aqui. A segunda lei que nós vamos ver é chamada de lei das proporções constantes, ou proporções definidas, ou lei de Proust. O Proust também foi um químico francês que realizou experimentos com substâncias puras, e ele concluiu que, independentemente do processo usado para obtê-las, a composição em massa era constante. E ele fez vários experimentos com a substância pura água e concluiu que é formada, a partir do hidrogênio e oxigênio, sempre na proporção constante de 1/8 em massa. Então, se eu pegar a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, vai respeitar essa proporção de 1/8. Eu coloquei aqui exemplos de experimentos. Se nós analisarmos, vamos ver que obedece essa lei das proporções constantes. Agora, nós vamos ver alguns tipos de reações químicas e o que é importante entender, como que elas acontecem. Primeiro, nós temos a reação química de síntese ou combinação, que é a reação onde duas ou mais substâncias reagem para se transformar em uma. Olha que simples. Olha esses exemplos. Eu tenho aqui duas substâncias, o carbono e o oxigênio, formando apenas uma única substância. Então, síntese ou combinação. Nós temos duas substâncias reagindo, se combinando e formando, no meu lado direito, o CO2, o gás carbônico. Outro exemplo, o CaO mais H2O, formando aqui o CaOH2. Olha que simples. É realmente uma combinação dessas substâncias dos reagentes, formando um único produto. O segundo tipo de reação química é de análise ou decomposição. É a reação onde uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estrutura mais simples. Já pelo nome, aqui, síntese ou combinação, já sabemos que vamos formar uma coisa combinada. Aqui, decomposição, o que vem na nossa mente? Se decompor, se dividir. Então, aqui nós temos 2, o AgBr, formando o quê? Só está dividindo esse composto. 2Ag mais Br2.
E nesse caso, olha só, eu tenho todo esse composto grandão e ele vai se decompor, se dividir em outras 3 mais simples. Outro tipo de reação é a de simples troca ou deslocamento. É a reação onde uma substância simples troca de lugar com um elemento de uma substância composta, se transformando em uma nova substância simples. Mas, nesse tipo de reação 3 e 4, nas próximas aulas também vocês vão entender todas as ligações, a questão de afinidade envolvidas nesse assunto. Mas agora vai ser mais um exemplo visual e gravar os nomes e já conseguir relacionar com algo visual, isso é muito importante. Então, simples troca ou deslocamento. Aqui eu tenho Zn mais H2SO4, formando ZnSO4 mais H2. O que aconteceu aqui? Esse elemento zinco deslocou, trocou de lugar com o que nós podemos observar aqui nos produtos? Com o hidrogênio. Então, formou esse composto, ele deslocou, tirou o hidrogênio daqui e formou esse, mais uma nova substância simples. Aqui é a mesma coisa, Fe mais CuSO4, formando FeSO4 mais Cu. Houve uma simples troca do ferro no lugar do cobre. Então, agora o cobre aqui nos produtos fica como uma substância simples. Já na dupla troca, desculpa, é a reação onde duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, se transformando em duas substâncias compostas. Então, pelo nome dupla troca, nós já identificamos que vão ocorrer duas trocas. Aqui era só uma e aqui nós temos todas as trocas. HCl mais NaOH. O que aconteceu aqui? O H trocou com o Na, formando NaCl mais H2O. Aqui, Fes mais 2HCl, trocou o Fe, foi para o lugar do 2H, ficou FeCl2, mais H2S. Então, nos dois compostos nós temos trocas. Acho que ficou fácil de entender aqui de forma visual, conseguir relacionar o nome do tipo de reação com o que está acontecendo. É bem assim, indicativo mesmo. Agora, nós vamos entrar na parte de estrutura atômica dos materiais. Porque nós vimos na primeira aula que a química é a ciência que estuda a matéria. E nessa aula nós vamos ver a estrutura da matéria, a forma como ela é organizada, do que ela é composta e as transformações que envolvem a matéria. Uma coisa que nós já podemos, que tem que ser conhecida já, vocês já precisam fixar essa ideia na cabeça de vocês, é que toda matéria existente é formada por átomos. O que são os átomos? Eles não podem ser vistos a olho nu. É uma coisinha bem minúscula, pequena, que foi investigada durante muitos e muitos anos. Então, eu vou fazer uma breve introdução histórica, eu nem vou entrar em tantos detalhes, porque nós temos que focar aqui nessa aula, na parte dos modelos atômicos mesmo, para tentar descobrir, descrever o átomo. Mas assim, lá, antes de Cristo,
muitos anos atrás, os filósofos gregos, né, na Grécia Antiga, começavam assim a apresentar alguns primeiros conceitos. Não, até então ninguém sabia do que poderia vir a ser, mas os primeiros conceitos veio de Demócrito e Leucipo. Eles falaram que toda matéria é feita das partículas indivisíveis chamadas átomo. E se nós pegarmos, né, a tradução ali do átomo, o A relaciona a não, a negação, e tomos é divisível, então seria não divisível. Então, desde a antiguidade, os filósofos, né, com conceitos filosóficos, intuição lógica, eles tentavam descobrir como a matéria era formada. E eles ficavam pensando, né, se eu pegar, sei lá, um exemplo, uma maçã e cortar e ir dividindo, cada pedaço que eu corto, eu vou cortando mais e mais, metade da metade, da metade, da metade, da metade, e corto até assim, ficar uma coisa tão pequena, mas que ela já não pode mais ser dividida. Aí eles chegaram nesse conceito, né, de átomo ser uma partícula infinitamente, né, que não pode ser infinitamente divisível, pequena, indestrutível. No decorrer dos anos surgiram os alquimistas, né, na procura do elixir da vida, da pedra filosofal para transformar tudo em ouro, enfim, muitas buscas, muitas investigações, mas nada com uma base assim tão científica. Até que foram surgindo modelos para o átomo. E o que é um modelo? Um modelo, ele é construído de conhecimentos, experiências dos instrumentos disponíveis na época em que ele é postulado. Então, ele vai ser válido e aceito enquanto esse modelo proposto explicar satisfatoriamente os fenômenos observados, até alguma coisa assim não bater muito bem. Então, quando esses fenômenos não são explicados mais, não são sustentados por esse modelo, eles precisam ser alterados ou substituídos. Então, esses modelos são teorias, né, baseadas na experimentação feita por esses cientistas para explicar o que é o átomo. Nesse slide, no final, que vai ficar aparecendo algumas caixinhas, no final ele vai ficar até um pouco bagunçado, mas a minha dica aqui é que vocês vão anotando o máximo de informação que vocês conseguirem absorver, porque aqui eu vou tentar faltar, né, a evolução desses modelos atômicos, todas as experiências que esses cientistas fizeram para explicar no decorrer de séculos, muitos anos, o que é o átomo, tentar definir o que é essa partículazinha que intriga tanto a gente. Então, o primeiro modelo que nós vamos ter aqui é o modelo de Dalton. E esse modelo, ele foi baseado nas leis ponderais que nós acabamos de ver aqui, que é a lei da conservação de massa e a lei das proporções constantes. E ele diz o quê? Que todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, e essas partículas são esféricas, maciça, indivisível e indestrutíveis. E cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Todos os átomos da mesma substância são idênticas na forma, tamanho, massa e demais propriedades. E átomos de substâncias diferentes possuem todas essas propriedades também diferentes. E aqui tem uma representação do que foi definido como átomo por Dalton. E é conhecido como modelo da
bola de bilhar. Então, vale guardar. Partícula esférica, maciça, indivisível, indestrutível. Só passaram alguns anos, esse modelo já não foi tão assim, né, sustentado, vocês vão entender o porquê. Surgiu o modelo de Thomson. Por que surgiu esse segundo modelo? O modelo de Dalton ele já não explicava características elétricas da matéria, já conhecidas naquela época. Então, Thomson fez alguns experimentos. Experimentos com raios catódicos. O que seria isso? Ele é um dispositivo com uma ampola, um dispositivo também chamado de ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos, que vai ser o quê? É um tubo de vidro vedado. Estou procurando o cursor, tá aqui. Aqui em cima, tenta acompanhar aqui em cima. Um tubo de vidro vedado com gás sobre baixa pressão, onde era aplicada uma tensão. Dentro desse tubo haviam 2 eletrodos, com um polo positivo, chamado ânodo, do outro lado o polo negativo, chamado cátodo. Quando essa alta tensão era ligada, observava raios saindo na direção do polo positivo, saindo do cátodo para o ânodo. Ou seja, foi isso mesmo que eu falei. Saindo do cátodo para do ânodo, saindo do polo negativo em direção ao polo positivo. E foi chamado esses raios, né, que saíram quando foi ligada a alta tensão, foram chamados de raios catódicos. O que pode ser concluído daí? Que essas cargas elétricas que ele viu, né, nessa forma de raios catódicos, eles tinham massa. E esses raios eram atraídos pelo polo positivo, mostrando que eram partículas negativas, que mais tarde foi chamada de elétrons. Esses raios, né, fica mais fácil pelo desenho. Eles eram desviados devido a essa atração pelo polo positivo, então, que representava que eles tinham partículas negativas. Então, como Thomson descreveu os átomos? O átomo, né, no caso, uma esfera positiva com cargas negativas espalhadas. Seriam esses pontinhos vermelhos aqui. Mas essa esfera era positiva para neutralizar as cargas negativas que estavam espalhadas. Esse modelo é conhecido como pudim de passas. O terceiro modelo que vai aparecer é o de Rutherford. E ele fez um experimento com um elemento radioativo chamado polônio, dentro de um bloco de chumbo. Vocês podem ver aqui. Nesse bloco de chumbo tinha um orifício para passar essa radiação alfa que saía do composto polônio. E no meio do caminho, né, de frente para essa radiação, tinha uma lâmina muito, muito, muito fina de ouro e aqui um antepasso, né, fluorescente com sulfeto de zinco. Por que ele montou tudo desse jeito? Para quando essa radiação atingisse, né, vou chamar de parede, essa parede mostraria a luminosidade onde essas partículas incidissem. Então, ele percebeu que a radiação que saía ao passar pela lâmina de ouro, acontecia o quê?
a maioria das partículas continuavam, elas atravessavam a lâmina de ouro. Poucas, e a maioria, né, no caso, só que poucas atravessavam e desviavam a trajetória, que no caso seria aqui, segue. Atravessei, mas depois que eu passei a lâmina de ouro, eu desviei a minha trajetória, não fui mais em linha reta. E outras poucas partículas foram refletidas e não atravessaram a lâmina de ouro. Vocês conseguem ver aqui. Então, o que tudo isso quer dizer? Que quanto mais partículas atravessaram, indicava que a maior parte do átomo tratava-se de espaços vazios e não só assim de uma coisa maciça, inteira, né, como eu digo, fechada, uma coisa maciça. E o fato de poucas partículas que atravessaram, cadê o cursor? Que no caso são essas, que atravessaram, mas desviaram, terem sofrido, né, esse desvio na trajetória, indica que elas se aproximavam de alguma região do átomo com a mesma carga positiva, sendo assim repelidas. Ou seja, aqui, nós vamos considerar que o meu átomo daqui, né, no centro disso é positivo. E aqui também está vindo essa radiação positiva. Alguma região, né, após passar por aqui, mostrou que ela foi desviada porque houve ali repeliu, tem esse processo, né, de repelir. Isso acontece quando apresentam o mesmo tipo de carga. E as outras que foram refletidas antes mesmo de atravessar a lâmina de ouro, indica que o átomo possui uma região maciça, mas não tão grande, não totalmente maciça, que impedia também a passagem dessa partícula por apresentar a mesma carga positiva. Então, ele concluiu que já não é nós temos assim espaços vazios no átomo, centralizado aqui em um núcleo com carga positiva, cercado por uma eletrosfera que giram ao redor desse núcleo. E nessa eletrosfera nós temos os elétrons de carga negativa. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário, porque é como se sistema planetário. Só que anos mais tarde também, uma terceira partícula subatômica foi descoberta e alterou-se um pouco o modelo de Rutherford. Porque James Chadwick, ele observou que o núcleo do berílio, que também é um composto químico radioativo, emitia partículas sem carga elétrica e massa igual dos prótons. Então eles chamaram essas partículas de nêutron. Então ficaram sabendo, né, que no núcleo já ficamos sabendo que no núcleo do átomo há prótons e nêutrons, e nessa eletrosfera ao redor do núcleo nós temos os elétrons. O quarto modelo é o modelo de Bohr, ou também conhecido de Rutherford-Bohr, porque o Bohr deu continuidade ao trabalho feito por Rutherford. E ele sugeriu que o átomo possui energia quantizada. Cada elétron só pode ter determinada quantidade de energia, porque o que contradizia aqui, que esses elétrons ficavam girando em todas as direções, se fosse realmente assim, tão livre, com essa energia toda, eles poderiam em algum momento chocar com o núcleo, chocarem entre si e virar uma coisa
muito instável. Então, por isso que Bohr deu continuidade e chegou, né, à conclusão no seu modelo que esse átomo possui essa energia quantizada, ou seja, esse elétron tinha determinada quantidade de energia e a eletrosfera já era representada com níveis, com camadas de energias para esses elétrons. Então, nesses níveis, né, os elétrons possuem sua própria órbita com uma quantidade de energia determinada. Outra coisa que o Bohr também observou, que nós temos aqui camadas, uma camada, duas, três. Só que podem acontecer coisas chamadas, que ele chamou, né, de saltos quânticos, que é quando um elétron salta, o elétron é esse pontinho vermelho, ele salta desse nível, no caso, né, daqui, do nível menor para um maior, e nós chamamos esse processo de salto quântico. Então, quando ele salta do menor para o maior, ele absorve energia, mas ele salta e não fica ali, não cria uma estabilidade, ele retorna para o nível menor. Quando ele retorna, ele emite uma reação de radiação em forma de luz, chamada fóton. Então, nós podemos observar isso aqui. Não sei se vai dar para enxergar, né? Mas tudo bem. Quando o elétron salta de 4, é aqui a linha 4, para a linha 1, para a camada 1, ele vai emitir uma luz azul. De 3, aqui, 3 para 1, luz verde, é um verde água. E de 2 para 1, luz vermelha. Então, nesse salto quântico, o que é? Para resumir, o elétron ele salta de um nível menor para o maior, absorve energia, depois ele volta do maior para o menor e ele emite uma radiação na forma de luz, ele emite um fóton. E nós conseguimos ver nessa forma, né, cada luz também tem um comprimento de onda, nós vamos ver, na luz visível nós vemos de cores diferentes. O que nós podemos concluir aqui, que vocês precisam fixar, que quanto mais afastado do núcleo, aqui a camada 4, por exemplo, ela tem uma energia maior do que a camada 1. Agora, deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu dizer. Só vou dizer aqui uma coisa que eu acabei por esquecer, mas que é importante, porque às vezes podem encontrar em enunciados, mas assim, essa mudança, né, para que promove esses saltos nos elétrons, um elétron, por exemplo, um átomo está no estado fundamental, é quando ele apresenta uma maior estabilidade. Daí acontecem essas mudanças, esses saltos quânticos, o elétron entra num estado excitado. Então, assim, ele fica instável, por isso que ele vai, depois ele volta e emite essa energia, né, esse fóton na forma de luz. No modelo de Bohr, os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas circulares, que depois, mais para frente também, outros cientistas propuseram mudanças para isso, que surgiram aqui também órbitas na forma elíptica, porque eles viram que o elétron
ele tinha diferentes energias na mesma camada. Então, se na forma circular isso não faz muito sentido. Mas enfim, vamos para o modelo de, eu não sei dizer esse nome, Schrödinger, não sei, desculpa, gente. Uma coisa. Esse modelo aqui também pode ser encontrado no nome de modelo quântico. Agora, esse último modelo representado aqui. O que aconteceu depois de tudo isso que tinha sido já discutido e modelo substituído e alterado, enfim? Começaram a aparecer questionamentos a respeito das partículas subatômicas, o comportamento desses elétrons, a delimitação da eletrosfera. E também surgiu um enunciado por Heisenberg, o princípio da incerteza. O que era isso? Que era impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o lugar exato onde o elétron está na eletrosfera, a partir desse princípio da incerteza, isso era impossível. E esse cientista, Schrödinger, depois de infinitos cálculos matemáticos, ele determinou uma região com a maior probabilidade de encontrar um elétron. Foi então definido nesse modelo que a eletrosfera ela teria formato de nuvem. Por isso que aqui está escrito nuvem de elétrons, ou nuvem eletrônica. Então, disso ou de formas elípticas passou para uma nuvem de elétrons. E eu acho... Sim, ok. Aqui eu tentei falar os pontos assim, principais da história, mas também se ficou dúvida, vocês estão abertos para... Fiquem à vontade para me mandar, porque às vezes também é tanta informação que eu também fico um pouco confusa. Mas assim, eu tentei contextualizar muito conteúdo nesse slide, então assim, eu coloquei aqui, para ajudar a fixar nessa tabela dos 4 principais modelos atômicos, que é de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Qual foi o modelo proposto e qual é a base teórica e ou experimental, que levou a propor esse modelo atômico. Isso vai ficar para vocês lerem e tirarem mais anotações de tudo que eu falei, porque aqui eu não vou falar mais porque vai ser coisa repetida, mas isso aqui é para fixar esses conceitos. Eu coloquei esse slide, vocês podem pensar que até está um pouco fora de lugar, mas é só para mostrar. Lembra que aqui nesse terceiro eu disse que por Chadwick foi descoberto os nêutrons, enfim. Eu só quis mostrar a diferença do tamanho, da massa e da carga. Aqui ainda é o terceiro modelo que eu mostrei, que é o sistema planetário, ainda era suposto ser desse jeito o átomo, mas só para vocês entenderem aqui que os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão no núcleo do átomo, com massa 1. A carga do próton é positiva, o nêutron ele não tem carga, e a massa do elétron é muito pequena. Por isso que muitas vezes a gente vai ler, vai encontrar informações falando que o elétron nem apresenta massa por ser um valor muito pequeno. E é sempre importante lembrar, não confundir próton positivo, nêutron zero, elétron carga negativa.
Pronto, agora nós vamos entrar em algumas características do átomo. Nós conseguimos compreender o que é o átomo, do que ele é, como ele é composto, né, através de todos os modelos propostos por vários cientistas no decorrer dos anos. E agora algumas características, que é muito importante fixar essas ideias. A primeira característica que nós vamos apresentar é o número atômico, representado pela letra Z. O número atômico é igual ao número de prótons contido no núcleo. O número atômico é o que vai diferenciar um elemento químico do outro. E é representado por Z igual ao número de prótons. Se eu tenho um átomo eletricamente neutro, eu posso dizer também que é igual ao número de elétrons. O número de massa é representado pela letra A e é o número de prótons e número de nêutrons no núcleo do átomo. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser a diferença do número de massa menos o número atômico. E aqui, como vai estar representado, né, o elemento químico, como eu vou saber o que é o número atômico e o que é o número de massa? Aqui eu tenho de forma genérica representado. X é o meu elemento químico, que pode ser muitos, né, que estão presentes na tabela periódica, por exemplo. Em cima, eu tenho o meu A, que é o número de massa. E embaixo, o Z, que é o meu número atômico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o flúor, número de massa igual a 19, número atômico igual a 9, então ele tem 9 prótons. E o meu número de nêutrons aqui é a diferença de A menos Z. Outro elemento químico, o Na, que é o sódio, número de massa 23 e número atômico 11. 11 prótons, prótons mais nêutrons igual a 23, número de nêutrons 12. Então, o que nós podemos dizer que são esses elementos químicos? Elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Agora, nós vamos entrar nas semelhanças químicas, que são famosos também, muitas vezes por cair nos vestibulares. O que são os isótopos? São aqueles elementos, né, que vão apresentar o mesmo número atômico e diferente número de massa. O que isso quer dizer? Eles apresentam o mesmo número de prótons, iso e igual em todos. Então, assim, sempre vai ser igual a alguma das propriedades. Aqui nós temos exemplo dos isótopos do hidrogênio. O hidrogênio é número atômico 1, número de massa 1. O deutério, número atômico 1, número de massa 2. E o trítio, número atômico 1, número de massa 3. Ou seja, nos três elementos, nós temos o mesmo número atômico e diferente número de massa. Consequentemente, diferente número de nêutrons. E isso
classificam, né, como isótopos. Os isóbaros, eles vão apresentar o mesmo número de massa e diferente número atômico. Lembrando, né, a representação em cima, número de massa, 14, 14, do carbono e do nitrogênio, mas aqui o número atômico, o número de prótons, 6 e 7. Então, podemos concluir: diferente número atômico, mesmo número de massa e diferente número de nêutrons são elementos isóbaros. E por fim, isótonos. O que são os isótonos? Eles vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Consequentemente, diferente número atômico e diferente número de massa. Vocês podem ver aqui diferente, 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 mas se nós fizermos essa conta, essa diferença, nós temos o mesmo número de nêutrons, mesmo número de nêutrons e isótons. É muito importante, pode parecer bobinho essas regrinhas, mas no vestibular é muito fácil nós confundirmos, porque a única coisa que nós vamos lembrar é, tem alguma coisa que vai ser igual. Mas o que? Isótopos, mesmo número atômico. O que é o número atômico? Prótons. Isótopos tenta assimilar aqui pós com prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Todas as outras duas vão ser diferentes. Sempre uma é igual às outras diferentes. Isótonos, nêutrons, mesmo número de nêutrons. Existe uma outra propriedade, semelhança no caso, chamada alotropia, onde substâncias simples diferentes substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. E a alotropia pode se diferenciar por atomicidade ou por estrutura cristalina. Por exemplo, aqui nós temos o O2 e o O3, gás oxigênio e gás ozônio. Eles têm o mesmo elemento químico, que é o O de oxigênio. Mas aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho também uma alotropia por atomicidade do fósforo, o P4, fósforo branco, e PN, fósforo vermelho. Mesmo elemento químico, mas vão se diferir pelo número de átomos. E a estrutura cristalina, nós não vamos conseguir ver a diferença por aqui. Por exemplo, vai ser S8, S8, o nome é enxofre rômbico e enxofre monoclínico. A diferença vai estar na estrutura desses compostos mesmo, elas vão ser completamente diferentes. E eu acho que um exemplo mais nítido para vocês é em relação ao carbono, né? O CN para o grafite, CN para o diamante. E tem um outro alótropo aqui que é o C60, que é o fluoreno. Mas aqui você já consegue, isso aqui é mais assim, tá mais fácil a visualização. Vocês sabem o que é o grafite e vocês sabem o que é o diamante, mas no fundo é o mesmo elemento químico, mas estruturado de uma forma diferente. Então é importante lembrar aqui o que é alotropia, quais são, né, como eles podem se diferenciar, o que é o conceito, entender esse conceito, que é o mesmo elemento químico, mas são substâncias diferentes. Como eu
vejo qual é a mais abundante. É a que apresenta maior estabilidade, por exemplo, entre o oxigênio e o ozônio. Nós sabemos que o mais abundante é o oxigênio, é o que nós temos mais. É mais estável. E a mesma coisa para o grafite e para o diamante. O mais abundante é o grafite. É muito mais difícil nós encontrarmos diamante, por exemplo. Agora nós vamos entrar nos íons, que são os átomos carregados eletricamente. Eu tentei colocar de forma muito simples, porque essa nomenclatura nós vamos utilizar assim, acho que pro resto da vida. Guardar que cátions são átomos eletrizados positivamente. Cátions positivo. Então nós temos aqui esses íons Na+, e também pode ser representado assim, Ca++ ou Ca2+. É a mesma coisa. Ânions são os átomos eletrizados negativamente. Ânions negativo. Cl-, por exemplo, O-, ou O... aqui faltou um outro menos. Seria O-, ou O2-. Então, nós vamos aqui também ver outro conceito de carga de valência, que vai indicar o número de ligações que o átomo poderá realizar. Como em cada ligação está envolvida um elétron, o total de cargas adquiridas, positivas ou negativas, determina essa carga de valência. Mais para frente vai ser muito mais fácil, nas próximas aulas, no caso, entender o que seria essa carga de valência, o que são essas cargas adquiridas, positivas ou negativas. Aqui é mesmo só são conceitos, nomenclaturas para vocês ficarem mais acostumados. Então, monovalentes, eu tenho apenas uma carga, pode ser positiva ou negativa. Bivalentes, 2 cargas. Trivalentes, 3 cargas, positivas, negativas. Tetravalentes, 4 cargas, e assim por diante. Agora nós vamos entrar em uma parte que todo mundo pode pensar que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas vamos lá, vamos tentar simplificar o que é a distribuição eletrônica. Lembra que lá nos modelos atômicos eu disse que foram, a partir do modelo de Bohr, foi definido, né, que existiam níveis, camadas, níveis de energia, e que cada elétron que estava nessa camada tinha uma quantidade de energia já determinada. E vamos ver o que eu posso dizer mais aqui. Ok, eu vou tentar só mesmo falar e depois eu já explico mais coisas. Por exemplo, vamos olhar para essa primeira tabela, que são esses níveis de energia com o número quântico principal. O que é esse número quântico? É um conjunto de números usados na identificação do elétron. Tudo isso aqui, essa distribuição eletrônica, são formas de entender melhor em qual camada, em qual subnível, quantos, né, elétrons, tipo, entender melhor o átomo e a eletrosfera, como que o elétron está ali sendo representado. Então, nessa primeira tabela nós temos
7 números quânticos principais, né? Então, nós temos 7 camadas, representadas por letras maiúsculas, de K até Q, e cada camada tem suas regras, que nós vamos ver também. Mas cada camada tem um número máximo de elétrons permitidos, né, em cada uma delas. Nessa segunda tabela, nós temos esses subníveis, em que nós temos esses subníveis também chamados de órbitas, que é essa região ao redor do núcleo, né, com a maior probabilidade de se encontrar o elétron, dividido em subníveis representados pela letra minúscula, S, P, D e F. E aqui nós chamamos de número quântico secundário. 0, 1, 2, 3. E cada um desses subníveis também tem que respeitar um número máximo de elétrons. Gente, mas assim, nossa, vocês podem pensar, meu Deus, que confusão, que tanto de camada, que tanto de nível, de órbita, de número quântico, de elétron, meu Deus, que é isso? Tá muito difícil. Aí nós temos um cientista chamado Linus Pauling, que para facilitar, né, para tornar mais fácil essa distribuição, ele criou uma representação, um diagrama, que facilita a visualização dessas camadas e desses subníveis, onde nós temos os elétrons distribuídos na nossa eletrosfera. É chamado de diagrama de Pauling, ou diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama dos níveis energéticos. E como nós vamos entender esse diagrama? Eu gostaria que vocês escrevessem mesmo no papel todas as camadas e os subníveis dessa forma como está aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Com certeza vocês já viram isso e acharam que era muito, muito difícil. Meu Deus, como eu vou distribuir esses elétrons por aqui? Mas tem uma sequência, uma ordem aqui para seguir. Eu até peguei essa imagem que fica mais fácil essa visualização. Quando eu vou... no próximo slide nós temos exemplo, mas aqui só vou mostrar o caminho. Nós iniciamos aqui, essa é a primeira camada, camada K. Vou voltar aqui. Camada K, número máximo de elétrons, 2. Subnível S, número máximo de elétrons, 2. Camada K, nós temos aqui no subnível S, 2 elétrons. Viu? Já fica mais ou menos fácil de compreender as tabelas junto com isso aqui. Mas o sentido quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica? Começamos. Cadê o cursor? Vamos seguir aqui o cursor do mouse. Começa por aqui, 1S2 e desce. Aí a gente sobe, segue a linha pontilhada azul. E volta. 2S2 e desce. Segue a linha pontilhada azul, sobe. Passa por 2P6, 3S2, volta pela linha pontilhada. Aí vem 3P6, 4S2 e desce. Sobe pela linha pontilhada. Passa por 3D10, 4P6, 5S2 e assim por diante. Se vocês seguirem essa linha pontilhada, vocês podem também fazer no caderno as linhas com cores diferentes, de forma que vocês
entendam essa que segue sempre nessa diagonal. Desce, sobe, desce na diagonal, sobe, desce na diagonal. Sempre, sempre. Esse caminhozinho vai e vem, vai e vem, vai e vem. Por mais que vocês achem estranho aqui pular de, por exemplo, 4S2, depois volta para 3D10, tem que respeitar essa forma de seguir, né, para a distribuição eletrônica. Espero que tenha ficado de uma maneira mais fácil e agora nós vamos pôr em prática. Faça a distribuição eletrônica do magnésio com o número atômico igual a 12 e do bário com o número atômico igual a 56. Lembra lá atrás que eu disse que quando o átomo é eletricamente neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, aqui seria a mesma coisa que o nosso número de elétrons. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para, primeiro, né, o magnésio. Então, nós temos 12 elétrons. Escreve o diagrama inteiro, inteirinho, com todas as camadas, todos os subníveis, tudo. Começa. Pela primeira camada, faz a diagonal. 1s2. Então, aqui eu já tenho 2 elétrons. Subo 2s2. 2 mais 2, 4. Tenho 4 elétrons distribuídos. Ok, desce, sobe, 2p6. 6 mais 2, 10 elétrons. E por fim, 3s2. 10 mais 2, 12 elétrons. Então, do magnésio, nós temos essa ordem: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu vou somar o número de elétrons de cada subnível e tem que dar o total. Aqui eu tenho aqui, são 12. Se nós formos dividir o número de elétrons por nível ou camada, que seriam com as letras maiúsculas, na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 2 mais 6, 8. Na camada M eu só tenho 2 elétrons. O número de elétrons no subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? É o subnível, é o último a ser preenchido. Nesse caso, o último, seguindo aqui as minhas diagonais, foi o 3s2. Então, o número de elétrons no subnível mais energético, eles são 2 elétrons. Agora, o número de elétrons no subnível mais externo, o que é o mais externo? É o que fica mais afastado do núcleo. Nós temos o núcleo, não sei se dá pra ver em alguma figura lá atrás. Não coloquei, mas eu mando pra vocês depois. Nós temos o núcleo. E aqui, a minha primeira camada é o K, depois a segunda L, M, N e assim respectivamente. Então, assim, a que está mais afastada é o subnível mais externo. Nesse caso, também foi aqui, né, o 3s2. Mas, por exemplo, poderia ter seguido nesse caminho aqui, por exemplo, se eu chegasse até aqui, até aqui, por exemplo, terminado aqui, terminou aqui no 3e10, mas aqui eu passei no 4, então o mais afastado seria o 4. Não sei se vocês conseguem compreender.
Mas nós vamos praticar muito isso também. Mas, por exemplo, nesse caso do magnésio, o subnível mais energético é o 3s e o mais externo também é o 3s, contendo 2 elétrons. Vamos fazer o do bário. O bário, o número atômico é 56, átomo eletricamente neutro, número atômico igual ao número de elétrons, 56. Agora, eu vou fazer absolutamente a mesma coisa. Escrevo o diagrama todo, sigo com as minhas diagonais e vou somando todos os números em azul, que são os meus números de elétrons, até eu chegar em 56, que é o meu número atômico, que o enunciado do exercício deu, tá vendo? Então, eu vou somar, vou seguindo, né, o meu diagrama e escrevendo essa ordem energética, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, enfim, até os 6s2, que eu vou ter, somando todos esses expoentezinhos aqui, o número de elétrons, né, igual a 56. Pronto. Essa é a minha ordem energética, seguindo aquelas diagonais que eu já expliquei para vocês. Totalizando 56, pronto, terminei. Se eu quero ver o número total de elétrons por camada, é a mesma coisa. Eu vou olhar agora em linhas, né? Linha L, linha M, N, onde eu fiz, né, a distribuição, eu vou somar. Então, aqui, por exemplo, no N eu tenho 18. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Compreenderam? O número de elétrons mais energético, que é o último a ser preenchido, também aqui no caso, né, nós terminamos no 6s. É o 6s, nós temos 2 elétrons nesse subnível. Agora, o subnível mais externo, que é o que está mais afastado do núcleo, nesse caso também foi o 6s, contendo 2 elétrons. Pessoal, se ficou... Eu tentei colocar 2 exemplos muito simples, com isso aqui muito claro de como faz esse caminho, como percorre, que tipo de informação nós podemos tirar. Essa é a parte mais simples, é muito inicial, introdutória da parte de distribuição eletrônica. Porém, é muito importante que vocês entendam e pratiquem, peguem outros elementos também e façam a distribuição eletrônica. Isso aqui é muito importante para as próximas aulas também. Aqui eu coloquei 2 exercícios de fixação relacionados à distribuição eletrônica, que também caíram em vestibulares. E vocês vão notar que, assim, esse, por exemplo, ele tem todo um textinho introdutório, que vai ler, enfim, mas, assim, o principal é a partir daqui, considerando o número atômico do titânio 22, número atômico vai ser igual ao número de prótons, igual ao número de elétrons. Sua configuração eletrônica será, o que você tem que fazer aqui? A mesma coisa que você fez aqui e aqui. Você vai fazer aqui, mas para 22. Então, eu quero que você em casa pegue o seu caderno e faça a distribuição eletrônica. Escreva o diagrama conforme você fez anteriormente. Siga as diagonais e escreva e assinale, né, qual é a alternativa que representa a configuração eletrônica do titânio. Esse segundo exercício é absolutamente a mesma coisa, com enunciado menor, mas ele pede a ordem, né, essa que nós escrevemos aqui, a ordem energética,
do estrôncio. Só que aqui ele deu de uma forma diferente, ele já deu pela representação do elemento químico. Nós sabemos que embaixo nós temos o número atômico, num átomo eletricamente neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, é simples, vocês também vão fazer o diagrama, seguir as diagonais, escrever nessa ordem energética e assinalar a alternativa que representa o átomo estrôncio. Nesse último exercício, eu quero, e essa parte é muito importante, que vocês criem um resumo, ou um mapa mental, ou apenas tópicos principais, com as principais ideias de cada modelo atômico. Da bola de bilhar, do pudim de passas, do planetário, modelo quântico, modelo mecânico quântico. Isso aqui é muito importante, por mais que não seja só com esse vídeo, com o que eu falei, que vocês também busquem em livros, na internet, em sites confiáveis, e crie esses tópicos. Isso ajuda a fixar as principais ideias que inúmeras vezes são cobradas nos vestibulares. Então é muito importante você fixar o que tem de mais importante em cada modelo atômico. Para a próxima aula, nós vamos ver da tabela periódica, todos os componentes, elementos químicos e muitas regras, por isso que eu acabei não colocando nessa aula, porque é um conteúdo muito extenso, com muitos detalhes. E também alguns tipos, já vamos entrar em tipos de ligações químicas. Nessa semana eu vou passar uma lista de exercício de revisão da aula 1 e 2. Eu vou avisar, vocês vão ter que me entregar, porque eu quero mesmo que vocês pratiquem, fixem esses conteúdos e vocês vão ver que são exercícios, a lista de exercícios vai ser de vestibulares, vão ter exercícios do Enem também. Então, assim, é muito importante para vocês já enxergarem que tudo que eu estou passando pode parecer simples, de uma forma muito básica, mas é cobrada nos vestibulares. Então, assim, se vocês já fixarem esses conceitos, já garante algumas questões aí na prova que vocês vão prestar. E como última indicação, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acham que não ficou muito claro, que vocês ficaram com dificuldade, mesmo que você falar, olha, professora, não entendi nada, por favor, me enviem por e-mail, me enviem no grupo do WhatsApp. É muito importante esse feedback. E quando eu enviar a lista, eu aviso vocês. Então, assim, muito obrigada. E façam esses exercícios de fixação. E também fiquem atentos à lista de exercícios de revisão. Muito obrigada. Até a próxima.